Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2024 Sedan, esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil agora tem novidades. Na parte exterior, uma nova grade frontal, novas rodas e o perfil dos pneus um pouco mais alto. Lá no seu interior, nessa versão intermediária, painel digital de 12,3 polegadas. Uma novidade boa também na fileira do banco traseiro. Saída de ar-condicionado e também duas tomadas USB do tipo C. Na parte de segurança, o Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã médio, partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Nós temos aqui dois pontos com a luz de condução diurna em LED, que é o DRL. Aqui nós temos a luz de indicação halógena e aqui o farol, que continua sendo halógeno, com acendimento automático, farol alto e baixo e canhão projetor de longo alcance. Os detalhes aqui com esses três formatos em L, todo cromado, que também tem todo o detalhe em black piano no seu interior, que realmente se destaca. Na parte do para-choque, nós já temos esses vincos bem pronunciados, com o formato em C e o detalhe aqui ó, com a peça em cinza metálico, com o detalhe também em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Nós temos sensores de estacionamento dianteiro, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, e a mudança visual aqui, a sua nova grade aqui com um detalhe. Antes eram as aberturas na horizontal e o detalhe preto fosco. Agora ela está com as aberturas em colmeia com todo o detalhe em black piano. Mais acima, um friso todo em black piano aqui na frente da parte do capô e também com esse aplique cromado que realmente fica bem destacado daqui na frente do carro. O logo translúcido da Toyota com detalhe cromado e black piano, onde temos os radares com o sensor do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, sistema de oscilação ao volante, que agora tem novidades. Ele está identificando pedestres, ciclistas e também veículos. E na versão anterior era somente veículos. Uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Os vincos saindo lá de cima do capô, na parte lateral também aqui, vindo mais à frente. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla XEI. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta e o bloco do motor em alumínio. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando e é auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram renovadas, foi atualizada. E aí nós temos a pintura aqui em cinza metálico, com os vincos bem aparentes que foram diferenciados. E uma novidade também, o perfil dos pneus foi alterado. 215/45 era o anterior, agora ele passou a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar
A dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 15 centímetros. Ele conta com essa caixaria aqui de roda, com um detalhe com esse vinco aparente, saia lateral também, e aqui nós temos uma silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta, assim como um vinco que sai da parte lateral, terminando lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, temos todo o detalhe aqui, que é em preto fosco, e o detalhe também aqui na parte do retrovisor mais abaixo. A cor predominante aqui é cinza granito metálico, repetidor de seta e rebatimento automático do retrovisor lá no painel quando você aperta. E aqui nós temos a maçaneta que é na cor do veículo, coluna B que é predominante em preto fosco, assim como a coluna C e toda a parte envidraçada com detalhe em preto fosco, os detalhes com os vincos na parte lateral, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, e depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Um vinco bem aparente aqui na parte do para-choque, terminando com esse formato de ser no para-choque, harmonizando lá com a frente do veículo. E também refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas são mais afiladas saindo da lateral, terminando na tampa traseira. E o sistema de iluminação aqui continua sendo halógeno, exceto a indicação da luz de ré, que é somente do lado direito. O detalhe aqui, ó, com esse friso cromado que atravessa toda a tampa traseira, com esse detalhe mais fosco e brilhante. E aí nós temos a inscrição Corolla XEI e o logo da Toyota ao centro com um detalhe cromado. Nós temos terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas traseiro, chave presencial no bolso, aperta esse botão que está aqui e aí você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, tem uma boa opção de espaço. Iluminação, que é halógena aqui também na parte do interior, e puxando aqui nós temos o acesso ao kit de ferramentas com a roda em aço aqui do step, que é de uso temporário para você fazer a troca se necessário. Todo esse revestimento com a manta aqui no acabamento da tampa traseira. Nós temos câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento, e também a luz de neblina em LED. Isso é um item de segurança bem interessante. E falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas e também freios ABS com EBD e BAS com assistente de rampa. No teste de colisão Latin NCAP, ele conta com 5 estrelas no total e 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,70 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês essa questão do espaço. Praticamente aqui, ó, me sobram ainda em torno de 3 dedos para vocês verem o espaço aqui nesse sedã médio. O teto é cinza, com as alças no teto, iluminação halógena. Novidade aqui no banco traseiro, saída de ar-condicionado, meus amigos, e também 2 tomadas USB do tipo C. Isso aqui é uma novidade que muitos queriam nesse sedã médio, que vai trazer muita comodidade para quem vem aqui na segunda fileira. Revestimento do banco em couro com uma linha aparente, todo esse pontilhado aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Nós temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção de 2 porta-copos, facilita viajando com 3 ou 4 pessoas, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto dos 3 ocupantes aqui atrás. Aqui nós temos esse botão que você aperta. O banco, ele é bipartido, 60 por 40, então um dia que você quiser carregar algo maior, uma escada, por exemplo, que não caiba no porta-malas, tem como descer um dos 2 lados do banco aqui para fazer a utilização. É interessante. Revestimento aqui da porta é em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é com plástico bem macio ao toque, também com linha aparente. Os puxadores aqui que são prata com acionador do vidro elétrico com uma função alto-down, ele sobe com um toque só. Temos aqui um nicho e também o alto-falante aqui na porta do Corolla Sedã. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Corolla e também Toyota, uma segunda opção de abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry
traz muita comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem essa alavanca com ajuste de altura. Aqui já é ajuste com a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas. E aqui a abertura do tanque de combustível, que são 50 litros, com a inscrição ali Corolla. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Corolla XEI 2023, que já está em funcionamento. E notaram a diferença aqui? Painel digital de 12,3 polegadas, não é mais analógico nessa versão intermediária, é uma mudança que muitos aí vão gostar bastante. A multimídia de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, as teclas físicas aqui ao lado, é uma tela touchscreen, bem sensível ao toque, opção de mídia aqui temos AM, FM, aqui para passar as estações de rádio e memorizar, opção do USB, Bluetooth e projeção de tela. Temos também aqui referente a telefone, clicou, ele vai parear o seu dispositivo via Bluetooth para você fazer a utilização. Informações aqui do veículo, nós temos informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia do tanque de combustível. E também consumo, nós temos histórico referente a tempo de média de consumo para você fazer o acompanhamento. E as configurações gerais aqui do veículo, como dispositivos, equalização de som e referente a sistema para você fazer configurações de porta, iluminação, enfim. É uma multimídia que é bem utilizada aqui, que agora está praticamente como padrão na linha Corolla. Botão Start-Stop aqui para fazer a ignição do veículo. Ar-condicionado, que é do tipo digital, apenas de uma zona, com ar quente e ar frio. Aqui você consegue colocar a temperatura do ar-condicionado, aqui o fluxo desse ar-condicionado para você aumentar ou diminuir, ligar o ar-condicionado, ligar a saída da fileira do banco traseiro, que é uma novidade, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Aqui você vai optar um fluxo do ar-condicionado e aquecedor do vidro traseiro. Todo detalhe em black piano e prata aqui também, que realça essa parte do console central. E também aqui no console mais abaixo nós temos preto fosco, black piano, e esse detalhe prata aqui que faz em volta do câmbio. E olha que bacana aqui, nós temos o botão Sport para trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático para que você tenha um fôlego maior no motor. E apertando a função Sport, olha que legal ali, ó. Essa parte da projeção da multimídia ficou bem legal. Então você tem o modo normal, modo Eco e Sport. Aqui ao lado nós temos o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freios ABS com EBD e também BAS. Nós temos aqui o câmbio automático, que é do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Câmera de ré, que temos aqui as linhas dinâmicas, mas ela não tem o ângulo para fazer aqui a inclinação. E aqui também um detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês. Falei que ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então você colocando o veículo aqui mais à frente, como eu vou fazer agora aqui, chegando próximo de um veículo ou de um objeto, ele vai dar o alerta aqui sonoro. E aí vai aparecer aqui, ó, parte frontal ou parte traseira. Isso traz muita segurança para você fazer a utilização do veículo aí no dia a dia. Também acho bem interessante. Freio de estacionamento continua sendo manual. 2 porta-copos aqui para utilização. Descansa-braço revestido em couro com a linha aparente. Você puxa aqui, tem uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C e todo esse espaço para você estar utilizando da melhor maneira que você acha melhor. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros começam aqui com revestimento. Ele é em couro com a linha aparente, mais lisa, aqui todo pontilhado ao centro, vindo mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui, ele já vai acender a iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você com farol alto. Isso é um sistema de segurança interessante. Iluminação no teto aqui halógena e esse botão para você estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico no veículo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior, ele não vai disparar o alarme se você tiver ativado. Parte do painel aqui, ó, todo macio ao toque, com a linha aparente. Essa parte que você consegue ligar um USB ou um pendrive ou recarregar o seu celular também. E também aqui o porta-luvas
um bom espaço para estar utilizando. Ele desce aqui bem devagar, todo acabamento aqui em black piano e também esse detalhe cromado, prata aliás, que termina ali no difusor do ar-condicionado. Acabamento do painel aqui, ó, bem macio ao toque. Essa parte aqui já é com plástico rígido, onde nós já temos os detalhes ali com alto-falantes no sistema de som. Porta do motorista aqui, todos os comandos são iluminados. 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Nós temos aqui regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Apertou esse botão, rebatimento eletrônico dos retrovisores, facilita. Parte do painel aqui, nós temos ajuste do facho do farol para colocar para cima ou para baixo. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso, facilita. Esse botão que está aqui ativado em verde faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Farol alto e baixo comutativo. Você está com um carro na via à noite, veio um carro contra você, ele abaixa o farol automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso traz mais comodidade e segurança para você que está dirigindo. O botão Odo Trip, você aperta aqui, tem o Trip A, Trip B e o odômetro total para você fazer a função aqui na parte do painel. A sua direção, que é eletroassistida, ajustes de altura e profundidade, todo acabamento em couro com a linha aparente, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos do computador de bordo que você faz aqui no painel. Aqui do outro lado nós temos o modo de rádio, ou a parte com as músicas que você está ouvindo, ou passar as estações de rádio ou as músicas. Já mais acima aqui nós temos referente ao sistema Toyota Safety Sense, que tem novidades. Anteriormente, no sistema pré-colisão ele só identificava veículos, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Aqui nós temos o ACC, que é referente ao controle de velocidade adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora, despercebido no trânsito, o carro à sua frente reduziu a velocidade, ele vai reduzir a velocidade junto com o carro que está à sua frente. Isso traz muita segurança. Aqui, se você manter ativado, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito e está saindo da faixa de rodagem. Ele vai te dar um alerta sonoro e também visual, e ele tem também a parte com ajuste de centralização de faixa automática. Então ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E se ele perceber que você está saindo muito da faixa, com o volante ali oscilando, ele vai te dar o alerta para que você segure do volante, pois ele está percebendo que você está saindo da faixa de rodagem. Um detalhe interessante também aqui, ó, é o pré-colisão. Esse, se você mantém ativado, ele vai identificar pedestres, ciclistas e veículos, como eu falei anteriormente. E numa situação eminente ali que você tenha de risco, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E você não tomando uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso traz bastante segurança. E outro detalhe também, assistente de oscilação ao volante. Quando você está com muito sono, fadigado ali, oscilando muito na direção, ele vai aparecer uma xícara de café ali te informando para você parar o carro, tomar um cafezinho e descansar, que ele está percebendo que você está oscilando muito no volante. Então, em referente a sistema de segurança, o carro é bem interessante. Mudanças aqui no pedal shift no volante para fazer as trocas manuais se necessário, e a novidade aqui que eu falei para vocês, um painel digital de 12,3 polegadas. Aqui nós temos conta-giros, velocímetro e também o velocímetro digital aqui ao centro, indicador de câmbio, horário, temperatura exterior. Temperatura do motor, odômetro total, Trip A e Trip B. Aqui do outro lado, referente ao tanque de combustível, que são de 50 litros, e a tela central aqui. Aqui você consegue colocar aqui, ó, função 1, colocou aqui para função 2, nós já temos sistemas de segurança, modo eco, e aqui informações de viagem. Como eu falei para vocês, apertou a tecla Sport ali, ó, ele já vai, fica tudo vermelho ali, apertou mais uma vez modo normal e modo eco. Isso aqui ficou bem bacana, essa projeção de tela aqui no modelo. Colocando para o lado direito aqui, que é a opção 3, nós temos as configurações. Segurou aqui nesse botão OK aqui ao centro, você colocando aqui para baixo, você faz os ajustes e as configurações gerais do veículo que você deseja. Então você tem todo esse detalhe para estar utilizando aqui no modelo. Realmente teve uma mudança bem significativa nessa questão aqui do painel. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2021.
i24 Sedan. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.